Boa noite, pessoal. Essa é a segunda aula dedicada à revisão da disciplina de Fundamentos de Contabilidade. Disciplina essa vinculada ao curso de especialização em Gestão Financeira pela Universidade Federal do Cariri. Bem, na primeira aula, a gente tratou sobre os tópicos introdutórios da contabilidade e agora a gente vai estar se referindo às demonstrações contábeis, principalmente o balanço patrimonial e a demonstração do resultado do exercício. Então, nessa segunda aula, mais detalhadamente, a gente vai ver a estrutura, composição e função das demonstrações contábeis, também os seus elementos e quais são as contas patrimoniais e contas de resultado e o que pode ser obtido por meio da análise tanto do balanço patrimonial como também da demonstração do resultado do exercício. Então, nesse primeiro slide, eu trouxe quais são as principais demonstrações contábeis pautadas na Lei da Sociedade Anônima, que é a Lei 6.404 de 76. Então, nós temos o balanço patrimonial, a demonstração do resultado do exercício, demonstração do fluxo de caixa, demonstração das mutações do patrimônio líquido e também a demonstração do valor adicionado. Inicialmente, vamos entender a conceituação do que é uma demonstração contábil. Então, para Marion, as demonstrações contábeis são relatórios contábeis que visam demonstrar de maneira sintética e também organizada a situação econômica, financeira e patrimonial da empresa em determinado momento ou período, servindo como instrumento essencial para o processo de tomada de decisão. Então, uma vez que o objeto de estudo da contabilidade é o patrimônio, as demonstrações contábeis, elas visam justamente demonstrar, como é dito aqui, de maneira sintética, de maneira organizada, a situação econômica, financeira e patrimonial da entidade. Para Eliseu Martins, as demonstrações contábeis são os meios pelos quais a empresa divulgam aos usuários da contabilidade, usuários internos, usuários externos, os resultados de suas operações e a sua composição patrimonial e financeira, sendo uma parte importante do sistema de informação contábil. Então, dito isto, vamos estudar mais a fundo a figura do balanço patrimonial. Segundo Sá, o balanço patrimonial ele atua como uma expressão formal e sintética do patrimônio. Uma vez o patrimônio este composto pelos bens, direitos e também obrigações da entidade, revelando sua composição e a estrutura em determinado lapso temporal, em determinado momento, permitindo avaliar a capacidade econômica e financeira da organização. Então, por meio do balanço patrimonial, podemos compreender a liquidez e a solvência daquela organização, a sua capacidade no médio e também no longo prazo. Para Franco, o balanço patrimonial é a demonstração contábil que apresenta qualitativamente, por meio da conta patrimonial, e quantitativamente, por meio do valor monetário corrente nacional aplicado àquela conta qualitativa, a composição ou a posição patrimonial e também financeira da empresa, em uma data específica, no exercício social, referindo, e também refletindo seus direitos, obrigações e também a sua situação líquida, que é o capital próprio da organização.
Então, para que a gente entenda a representação gráfica do patrimônio, é necessário se ter bem conceituado quais são as contas patrimoniais. Então, vamos nos aprofundar um pouco nesse assunto. As contas patrimoniais são aquelas que integram o balanço patrimonial, registrando os elementos dos ativos, passivos e também do patrimônio líquido, segundo Marion. Então, nesse momento, vamos recapitular o conceito do ativo, do passivo e também do patrimônio líquido. O ativo é um recurso controlado pela entidade, ou seja, esse recurso, uma vez que é controlado pela entidade, ele pode ser empregado nas atividades operacionais da organização. Ela tem, a entidade, o controle sobre aquele ativo, podendo empregá-lo tanto nas suas atividades operacionais e também de forma a tornar possível o pagamento das obrigações que estão constando, né, no balanço patrimonial da organização. Como resultado de eventos passados, então tem um documento hábil que comprova a aquisição daquele ativo, do qual se esperam que fluam benefícios econômicos futuros para a entidade. Ou seja, aquele ativo, uma vez posto lá no nosso balanço patrimonial, ele vai corroborar para o resultado operacional da organização. Então, vai gerar benefícios econômicos futuros para a entidade nos exercícios subsequentes à sua aquisição. Então, no conceito de passivo, é uma obrigação presente da entidade, derivada de eventos passados, cuja liquidação, ou seja, cuja o seu pagamento, se espera que resulte na saída de recursos da entidade. E essa saída de recursos da entidade, ela também é capaz de gerar benefícios econômicos futuros. Então, imagine um financiamento ou um empréstimo para a aquisição de um maquinário. Esse empréstimo é uma obrigação para a entidade, foi derivado de um evento passado, ou seja, existiu a assinatura de um contrato para que esse empréstimo ou financiamento fosse efetivado. E uma vez que a gente vai realizando o pagamento dessa nossa obrigação, espera-se que esse empréstimo que foi utilizado para a aquisição desse maquinário, uma vez que ele está sendo pago, também, de certa forma, vai ser capaz de gerar benefícios econômicos para a organização. E no conceito de patrimônio líquido, nós temos que é a importância residual, essa informação é importante, nos ativos da entidade, depois de deduzidos todos os seus passivos. Ou seja, o patrimônio líquido é justamente quanto sobra para os sócios da organização. Então, uma vez que nós temos os nossos ativos, que são os nossos bens e os nossos direitos, temos as nossas obrigações, quando a gente confronta essa informação, quando os nossos ativos são consumidos pelos nossos passivos, nós temos então a importância residual, que é o nosso patrimônio líquido. Uma vez que já conhecemos o conceito de ativo, passivo e também patrimônio líquido, podemos entender então a equação básica da contabilidade, que é justamente ativo, que é igual ao seu passivo, mas também o patrimônio líquido. Então, partimos do princípio que o total do ativo é igual ao passivo mais o patrimônio líquido da organização. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que o nosso ativo, ou ele é financiado pelo capital de terceiro, que é a figura do passivo, ou por meio do capital próprio, que é o capital, que é o patrimônio líquido da organização. Então, a equação contábil basilar, também conhecida como equação patrimonial, é o fundamento do sistema de partidas dobradas. Ela estabelece que os recursos totais de uma empresa, que são seus ativos,
são iguais às suas fontes de financiamento, que é o passivo e também o patrimônio líquido. Esta relação deve permanecer equilibrada em todas as transações comerciais. Então, uma vez que o balanço patrimonial ele objetiva evidenciar justamente a situação patrimonial de uma organização, nós temos 3 situações patrimoniais que podem ser evidenciadas. Uma vez realizado o cálculo, a subtração entre o nosso ativo e o nosso passivo, nós podemos ter uma situação líquida positiva, uma situação líquida negativa e também uma situação líquida nula. Na situação líquida positiva, o nosso ativo é maior do que o nosso passivo. Ou seja, nesse exemplo, a gente tem um ativo no valor de 150 mil e um passivo no valor de 80 mil. Então, isso nos dá um patrimônio líquido de 70 mil, uma situação líquida positiva. Na situação líquida negativa, o inverso acontece. Nós temos um ativo na importância de 60 mil e nós temos um passivo no montante de 90 mil. E isso nos dá uma situação líquida negativa. Ou seja, o nosso patrimônio líquido ele é menos 30 mil. Então, qual é o significado disso? A empresa possui mais obrigações do que bens e direitos, indicando um passivo a descoberto. Ou seja, se nesse momento a gente quisesse pagar todo o nosso passivo, nós não conseguiríamos. E na situação líquida nula, nós temos que o ativo e o passivo são iguais. Então, os bens e direitos da empresa são exatamente iguais às suas obrigações. Então, é isso que o balanço patrimonial evidencia, a situação líquida da organização. Uma vez evidenciando, né, a estrutura dos seus ativos, do seu ativo circulante, ativo não circulante, passivo circulante e também passivo não circulante. E também as contas do patrimônio líquido. Então, aqui nós temos a visualização gráfica do balanço patrimonial, onde ao lado esquerdo da imagem a gente tem um ativo e no seu lado oposto nós temos o passivo e também o patrimônio líquido. O ativo ele se divide em ativo circulante e ativo não circulante, e da mesma forma o passivo. Conceitos que serão trabalhados nos próximos slides. Então, aqui no ativo circulante, nós temos caixa, equivalente de caixa, contas a receber, estoques e também aplicações financeiras. No passivo circulante, temos fornecedores, empréstimos, obrigações trabalhistas, impostos a pagar. E no patrimônio líquido, nós temos capital social, reservas de lucros e lucros acumulados. E observem que o ativo é igual ao somatório entre o passivo e também o patrimônio líquido. Ou seja, o nosso ativo é financiado tanto pelo capital de terceiros como pelo capital próprio. No conceito de ativo circulante, nós temos que é formado por ativos realizáveis a curto prazo, normalmente até o final do exercício seguinte, representando itens de maior liquidez, ou seja, itens que podem se transformar em recurso de fato de forma mais fácil, de forma mais líquida, como caixa, estoques, contas a receber. No ativo não circulante, é composto por bens e direitos que não se destinam à venda ou consumo imediato, nem se espera que se realizem, ou seja, que seja feita a venda desse ativo até o final do exercício seguinte. E o ativo não circulante ele é dividido em realizável a longo prazo, investimentos, imobilizado e também intangível. No passivo circulante, ele é formado pelas obrigações exigíveis no curso do exercício seguinte, ou seja, até os 12 meses subsequentes, como fornecedores, salários a pagar, tributos a recolher e empréstimos de curto prazo. Já no seu passivo não circulante, compreende as dívidas e compromissos que não possuem exigibilidade imediata, permanecendo como obrigações a serem honradas em períodos futuros, além do exercício subsequente. Além do exercício seguinte.
Então, dito isso, quais são as análises que podem ser realizadas com base no balanço patrimonial? Podemos entender a liquidez da organização, a sua estrutura patrimonial, a sua estrutura de capital entre capital próprio e capital de terceiro, a análise da sua solvência, ou seja, a sua análise no longo prazo, análise na rentabilidade da organização, com o apoio da demonstração do resultado do exercício, e também uma análise horizontal e vertical das contas para se analisar tendência de crescimento ou tendência de decréscimo, de redução. Falando agora sobre as demonstrações do resultado do exercício. Segundo Marion, a DRE é a demonstração que mostra, de forma ordenada, receitas, custos e despesas do período. Então, o que a DRE faz? Ela evidencia o lucro ou prejuízo obtido pela empresa. Franco define a DRE como uma demonstração que expõe, em um período de tempo, o resumo ordenado das despesas da empresa, mostrando a diferença entre receitas e despesas e, por consequência, o seu lucro. Então, uma vez que no balanço patrimonial nós temos as contas patrimoniais, na DRE nós temos as contas de resultado. Segundo Marion, as contas de resultado são as que registram as receitas e despesas da empresa, permitindo a apuração do lucro ou prejuízo do período. Então, as contas de resultado, elas registram receitas, custos e despesas. Qual é a função? Apurar o lucro ou prejuízo daquele período. Ela tem uma natureza temporária, ou seja, elas são encerradas no fim do período contábil e aparecem na DRE e não no balanço patrimonial, porque no balanço patrimonial são as contas patrimoniais, na DRE são as contas de resultado. Então, vamos estudar o que é uma receita, o que é um custo e o que é uma despesa. Receita é o acréscimo do patrimônio líquido decorrente das atividades de venda de bens ou prestação de serviço, que não representa um aporte de capital da organização, ou seja, não é representada a receita pelo aumento do capital social da organização. Então, a receita é a venda de bens, prestação de serviço. Os custos. Custos é o gasto, ou seja, a saída de recurso relacionada diretamente à produção de bens e prestação de serviços que serão vendidos. Ou seja, o custo ele se relaciona à produção do bem ou os gastos que são necessários para que a gente preste aquele serviço. Já as despesas é o gasto que é incorrido nas operações da empresa que não pode ser diretamente associado à produção de bens e serviços. Ou seja, são despesas operacionais. Então, são despesas com vendas, despesas operacionais, despesas de materiais de consumo, ou seja, despesas que não estão relacionadas à produção do bem ou à prestação de serviço. Aqui nós temos um resumo simplificado da estrutura da DRE. Temos a receita operacional bruta, a dedução da receita, que nos dará a receita operacional líquida, os custos da mercadoria vendida, CMV, e que nos dará o lucro bruto. Deduzidas as despesas operacionais, são as despesas comerciais, administrativas, financeiras, nós teremos o lucro operacional antes do imposto de renda. Teremos a dedução do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido e, de fato, teremos o lucro líquido de exercício, que é evidenciado na DRE e que é transportado para o balanço patrimonial nas contas do patrimônio líquido. Então, conhecendo o balanço patrimonial, conhecendo a DRE, quais são as análises que podem ser feitas a partir da demonstração do resultado do exercício? Podemos compreender a estrutura de custos e despesas da organização, a análise do resultado operacional, tanto da receita bruta, da receita líquida, uma análise vertical, justamente comparando entre os tipos de receita, entre as modalidades, né?
entre os níveis de receitas que são obtidas e também a capacidade de pagamento de impostos e dividendos. Bem, essa foi a nossa segunda aula dedicada à revisão da disciplina de Fundamentos de Contabilidade e no dia 5 de outubro será a realização da prova para obtenção da nota final da disciplina. Qualquer dúvida, eu estou à disposição por meio do e-mail josé.botelho@fca.edu.br.